Existe uma espécie de oceano invisível, bem debaixo do solo brasileiro, que está transformando uma das regiões mais áridas do país em um gigante agrícola. Hoje, vamos mergulhar fundo para descobrir o segredo do aquífero Cabeças. Essa é a grande questão, não é? Quando se fala no sul do Piauí, no coração do Cerrado, a imagem que vem à cabeça é de uma terra seca. Só que, ao mesmo tempo, essa área se tornou uma fronteira agrícola gigantesca. Ué, como isso é possível? A resposta para esse mistério não está na superfície, não, nem nos rios que muitas vezes secam sob o sol forte. O segredo é um verdadeiro tesouro geológico, silencioso, poderoso, guardado logo abaixo dos nossos pés. E esse tesouro tem nome. É o aquífero Cabeças. Vamos entender direitinho o que é, afinal de contas, esse oceano subterrâneo. Pensa nele como uma esponja de rocha, só que colossal. A água não fica num lago subterrâneo, como a gente imagina, mas sim preenchendo os espacinhos minúsculos entre os grãos de areia que formam a rocha. É uma fonte de água massiva que se move bem devagarinho. E a idade dessa rocha é algo que impressiona. Cerca de 390 milhões de anos. É da era devoniana. Ou seja, a água que se utiliza hoje está guardada num patrimônio natural que é literalmente pré-histórico. Para a gente ter uma ideia da escala disso, precisamos olhar para a geografia. O aquífero faz parte de uma estrutura geológica muito maior, a chamada Bacia Sedimentar do Parnaíba. E essa bacia, ela é gigantesca. São 600 mil quilômetros quadrados. Para se ter uma noção, é uma área maior do que a França, se estendendo por vários estados do Nordeste e do Norte do Brasil. Mas é ali, no sul do Piauí, na região que ficou conhecida como Matopiba, a mais nova fronteira agrícola do país, que o aquífero Cabeças mostra toda a sua força, toda a sua importância. A vida em cidades como Bom Jesus, Ursuí e Baixa Grande do Ribeiro simplesmente gira em torno dessa fonte de água. Da torneira de casa até a irrigação que move a economia, tudo, absolutamente tudo, depende da água que vem do subsolo. Mas afinal, o que torna esse aquífero tão poderoso? Bom, os números ajudam a revelar a verdadeira dimensão desse gigante. A espessura da camada de rocha chega a 200 metros em alguns pontos. E a vazão é incrível. Um único poço pode jorrar até 150 mil litros de água por hora. É uma produtividade altíssima, com água de boa qualidade, o que o torna um recurso, extremamente valioso. E aqui a gente vê o poder que está contido lá embaixo. Em certos pontos, a pressão é tão grande, mas tão grande, que a água sobe sozinha à superfície quando um poço é perfurado. Nem precisa de bomba. Isso é o que se chama de artesianismo. Ok, com toda essa água disponível, qual é o impacto real na vida e na economia da região? Vamos ver como essa história se desenrola na prática. É uma cadeia de causa e efeito bem clara. A água subterrânea possibilita a agricultura em larga escala, que, por sua vez, sustenta o crescimento das cidades, a geração de empregos e, no fim das contas, toda a infraestrutura local. E esse é o ponto-chave. O aquífero é a garantia de segurança hídrica. Numa paisagem onde os rios podem secar, essa fonte subterrânea oferece a estabilidade que é necessária para pensar em desenvolvimento a longo prazo. Mas como todo recurso que é muito valioso, o aquífero Cabeças enfrenta grandes desafios. A mesma força que o torna vital também acaba gerando riscos para sua própria sustentabilidade. Aqui está o grande paradoxo da história. A agricultura, que é a maior beneficiária do aquífero, é também a sua maior ameaça em potencial. Por quê? Por causa do consumo intensivo de água. É um equilíbrio, bem delicado. Os desafios são claros. A extração excessiva pode esgotar o reservatório mais rápido do que a chuva consegue reabastecê-lo. Além disso, o desmatamento do cerrado atrapalha essa recarga natural. Sem um monitoramento sério e uma gestão sustentável, o futuro desse recurso tão vital fica em risco. E essa é a mensagem central que a gente precisa absorver. Apesar de sua imensidão, o aquífero Cabeças é um recurso finito. A água que levou milhões de anos para se acumular pode ser consumida em poucas gerações. E a gente termina com essa questão que é fundamental. A discussão não é sobre parar o desenvolvimento, de jeito nenhum, mas sim sobre como conciliar progresso com preservação. Como garantir que esse oceano oculto continue sendo uma fonte de vida e prosperidade por muito, muito tempo? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro de uma região inteira.